Amém, amém. Hoje pela manhã nós começamos a falar sobre como Deus espalhou quem Ele é e todas as coisas. E eu falei que durante esse tempo que eu fiquei sem pregar, estava com a mão ruim, e eu pude então preparar um sermão que nunca tinha fim. Eu fui botando pontos. Eu falei que ia falar sobre três pontos hoje de manhã, e falei só sobre um, não é? Mas não tem importância, eles podem ser misturados, mesmo agora aqui no meio do que eu estiver falando, eu posso fazer um e pular para outro, depois voltar. Então a gente vai simplesmente continuar, e o nosso texto é do Salmo 104, 24, que diz: o Senhor, ó Senhor, quão múltiplas são as tuas obras, com sabedoria tu as fizeste, todas elas. A terra está cheia das suas criaturas e das suas maravilhas. E eu estava falando estava falando sobre catedrais góticas, que eu gosto, né, da arquitetura, mas que eu não entendia. Eu ficava ali meio maravilhado com as grandes catedrais góticas da Europa, mas eu não entendia muito o que tudo aquilo significava, tanta beleza, tanta arte, tanto cuidado, tanto esmero, tanto de engenheiros como de artistas, gente que trabalhava com vitrais, e trabalhava com esculturas, com detalhes em cada lugar, não é? Daquelas grandes catedrais. E eu então comecei a ler livros, não é? Até falei um deles, o Portão dos Olhos, para entender o que cada coisa daquela queria dizer. E as catedrais eram um verdadeiro sermão sem palavras. Mas é óbvio que você podia olhar, se deslumbrar com o tamanho, com as cores, mas não entender nada se você não lesse os livros que falavam o que aqueles 7 degraus ali na frente queriam dizer, o que as pombas numa rosácea, numa determinada. Então eu comecei a olhar para elas e ficar muito mais deslumbrado, porque tudo falava sobre alguma coisa da Bíblia, não é? Ou seja, aqueles homens queriam realmente pregar um sermão sem palavras, naqueles prédios maravilhosos. E eu estava dizendo que isso não é só o que os homens fizeram, é o que Deus fez. De certa forma, eles estavam no microcosmo menorzinho, fazendo o que Deus fez no mundo. Todas as coisas no mundo estão apontando para Deus de uma forma maravilhosa, não é? Mas também é o que Deus fez na Bíblia. A Bíblia não é só informação, é informação com beleza. Você vai ter história, vai ter parábolas, vai ter a vida das pessoas, mas vai ter poesia. Você vai ter um conjunto de coisas lindas e belas para contar algo que podia ser só dito assim. Não, é arrebatador a Bíblia. Mas eu descobri que essa grande catedral do arquiteto mor, né, do verdadeiro arquiteto, que é o mundo, como as catedrais góticas, você não pode entender muito se você não leu um livro sobre a catedral tal, a catedral tal, a catedral tal. Você também anda pelo mundo e vê muito pouco dessas coisas aqui, se você não tem um conhecimento bíblico. Quanto mais conhecimento bíblico você tem, mais você vai sentindo o sermão saindo de tudo. E hoje de manhã, apesar de que eu queria falar sobre 4 pontos, na verdade, falei só sobre um, a gente falou só sobre o pó. Como o pó prega um sermão incrível a respeito de Deus. Então ficou faltando 29, mas Cláudia já me disse que eu não posso fazer os 29 pontos hoje. De manhã ela já estava falando que não podia, né? Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus e ela entrar em nossos corações, não ser só o que a gente lê, fecha e esquece, não é? Mais a gente vai andar pelo mundo e vai ouvir os grandes sermões que o pó prega e tantas outras coisas. Como eu disse, Deus, Ele não tinha que criar um mundo. Deus é bendito em si mesmo, ou seja, não há nada que Deus precise fora de si mesmo. Ele tem comunhão, amor infinito, gozo infinito, tudo na Trindade.
Deus não precisa de um mundo para nada. Ele não precisa da criação. A criação é o transbordar da satisfação de Deus, não como a gente cria coisas. Ele poderia ter feito apenas coisas espirituais, como eu disse hoje de manhã, para a gente dar tomar pé aqui, não é? E continuar se regozijando. Se ele quisesse fazer algo, ele podia fazer coisas apenas espirituais, ou então continuar sozinho se regozijando na comunhão da Trindade. Mas em vez disso, ele criou um universo cheio de coisas, objetos, planetas, clima. Ele criou o inverno, o verão, a primavera. Todas essas coisas estão pregando sermões. Ele criou cores, não uma, não duas, não 1000, milhões. Por quê? Ele criou animais, ele criou vegetais, ele criou minerais, ele criou pessoas completas e complexas, com nariz, orelha, boca e fluidos corporais e coração que bate. Há muita complexidade, né? Então um Deus inteiramente imaterial, totalmente espírito, criou um mundo todo físico, e isso devia nos surpreender, como eu disse hoje de manhã, mais do que nos surpreende, infelizmente. E você tem que ver Deus como uma fonte borbulhando com tanta alegria que Ele transbordou no universo que Ele criou. O universo que nós conhecemos, o pouco que nós conhecemos de tudo que Ele criou e que vamos continuar conhecendo por toda a eternidade. Então, é só um transbordamento dessa alegria em seu Filho. E Deus não cria então porque tem falta, e você deve ver o mundo então como uma vitrine multicolorida, como aquelas catedrais góticas, aquela rosácea que quer dizer um monte de coisas. Então, uma vitrine multicolorida da sabedoria de Deus. E essa é a explicação do Salmo 104, um dos mais belos da Bíblia. A maravilhosa inteligência e criatividade de Deus que Ele vê em cada criatura, no leão, em todas as coisas. E o salmista, ele não tinha Google, ele não tinha a quantidade de imagem, bilhões de imagens que nós temos na internet, vídeos, tudo quanto é coisa, sabe? Mas ele assim ainda lista tudo que ele sabia, tudo que ele conhecia: vales, campinas, montanhas, leões, cegonhas, texugo, fogo. Ele vê todas as coisas que Deus criou e vai se maravilhando. Quanto mais descobrimos sobre a criação, não é? Mais devíamos estar ainda mais maravilhados do que Ele. Ó Senhor, quão múltiplas são as tuas obras, com sabedoria tu fizeste todas elas. A terra está cheia das tuas criaturas, cheia das tuas maravilhas. E a gente viu como a Bíblia faz isso o tempo todo, não é? E chegamos então ao ponto de dizer que, apesar de muitas declarações da Bíblia serem antropomorfismo, ou seja, falando de Deus como se fosse físico, como se tivesse braço, como se tivesse olhos, os olhos de Deus estão em todos os lugares. Está falando só da onisciência de Deus, porque Deus não tem olhos, não é? Ele não tem braço, mas também não usa só essas coisas humanas. Ele nos cobre com suas asas. Apesar disso ser verdade, não é? Eu falei que era mais útil ainda a gente ver que o mundo é teomórfico, que o contrário, não é? As coisas assumem a forma que têm, porque elas foram criadas já por Deus para revelar algo dele. Não é que ele aproveita as coisas que criou para dizer, ó, isso aí tem uma coisa a ver comigo ali, a rocha. Não, ele é a rocha eterna. Por isso que a Bíblia diz, ele não há rocha como o nosso Deus. E então ele criou algo chamado rocha só para mostrar algo que ele é. Não é que existe a rocha e ela é um bom exemplo do que Deus é que Deus é a rocha final, e ele criou algo chamado rocha para mostrar algo dele. É assim que todas as coisas, as rochas existem, eu disse, porque Deus é a rocha. E Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é a rocha que deu água no deserto, da onde fluiu água no deserto. Ele é a rocha cuja obra é perfeita e todos os seus caminhos são justos.
E a gente então começou a olhar e olhamos para pó, para poeira, e vimos o grande sermão. Agora nós podemos todos os dias ouvir mais e mais profundamente o sermão que o pó, a poeira prega, porque nós agora, como quando entramos naquelas catedrais, sabemos o que cada coisa significa, por cada palavra de Deus. E hoje de manhã eu queria falar sobre poeira, pó, terremoto, porco e pecuária. Mas como vocês viram, eu só falei sobre pó, não é? Mas eu vou deixar terremoto, porco e pecuária para a semana que vem, não é? Como eu disse, eu posso ir de ponto a ponto, podia fazer os pontos de maneira oposta, isso não é tão importante, mas eu quero, ao olharmos para esse mundo que é teomórfico, não é? Que as coisas assumem a forma que elas têm, porque são criadas para mostrar algo em Deus, algo de Deus, e também as coisas que Ele deixa nós criarmos com as coisas que Ele criou. Eu queria falar sobre ferramentas comuns na Bíblia, e quero que você, cada vez que olhe para uma ferramenta, você lembre de coisas profundas a respeito desse Deus. Ferramenta, sabe? Que você usa, uma chave de fenda, uma colher de pedreiro, todas as ferramentas, esse microfone é uma ferramenta para ampliar minha voz, as ferramentas que nós usamos, coisas comuns. E quem sabe eu consigo olhar hoje para o mel, para algumas outras coisas. Vamos ver. Em Juízes 4:21 diz assim: então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda, né? E a estaca que prende a corda da tenda, e lançou mão de um martelo. A mulher braba, né? A mulher de Heber tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e chegou-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono e já muito cansado, e assim morreu. Juízes 4:21. Ela foi lá quietinha, pegou a estaca da tenda. Você disse que não pode ver nenhum filme porque não pode ver uma cena como essa, mas vai ter que ouvir no culto. Ela pegou a estaca da tenda, foi quietinha lá assim, com o martelo na mão, botou na cabeça de Tucujo e pá! Cravou a cabeça dele no chão. Então, na primeira batalha do Armagedon, lembre disso, o comandante inimigo foi morto por um equipamento do acampamento, por uma estaca, que não era uma estaca para matar vampiro, era para prender a tenda, não é? Então, a especulação sobre a próxima batalha, isso aqui é no Armagedon, no lugar da batalha do Armagedon. Então, na primeira batalha do Armagedon, tudo se define com uma mulher que pegou uma estaca e um martelo e foi lá. Agora, sobre a segunda batalha do Armagedon, há mil especulações, não é? Fala-se de quê? De governo mundial, navios de guerra, como aviões como gafanhotos voadores, códigos de barra, não é? E o pessoal fala sobre conspirações e União Europeia e armas nucleares, ou então um meteoro gigante vindo, e se o Bruce Willis não puder, porque agora ele está doente, que falaram, né? Não puder ir lá explodir o meteoro, então pode ser o Armagedon, enfim. Mas a primeira vez que uma guerra foi travada no Vale de Megido, mais tarde conhecido como Armagedon, o golpe decisivo foi desferido por um objeto mais comum que você possa imaginar, não é? Císera, comandante dos poderosos exércitos cananeus, teve sua cabeça esmagada por uma estaca da tenda por Jael, uma mulher que morava em tendas e que usou uma coisa ali da casa, entendeu? Pegou ali e usando um martelo, né? Que usava para prender a estaca lá, para prender as tendas, dentro da tenda. Juízes 4:17-22. É uma história impressionante de várias maneiras, não é?
Todas as histórias da Bíblia são impressionantes, né? Eu já disse que Roland Hill, ele disse que amava ler a Bíblia, e um dia ele estava dizendo que ele gostava tanto de ler a Bíblia, que ele gostava também muito de ler a Bíblia das partes que ele não entendia. Que todo dia ele gastava um tempo lendo a Bíblia na parte que ele não entendia nada do que estava sendo dito. E alguém disse para ele assim: mas qual é o sentido disso? Até eu pensei, né? Por que alguém leria muito uma parte que não entende? E ele disse: não, mas eu gosto de ler as partes que eu entendo, mas eu gosto também de gastar um tempo na parte que eu não entendo, não estou entendendo, mas eu leio. E alguém perguntou ele assim: mas, e olha que é Roland Hill, não é? Um dos inspiradores de Spurgeon, um grande pregador. Mas alguém perguntou ele assim: por que você lê as partes que você não entende? Ele disse: olha, porque eu sou como uma criança que gosta de andar com o pai, criança ali de 5 anos de idade, e o pai vai falando um monte de coisa, e a criança vai entendendo, é maravilhoso, olhando para o pai, e ele pensa na sabedoria do pai, e o pai também fala um monte de coisa que ele não entende, mas ele gosta de ficar ouvindo o pai dele falar, porque ele não entende nada daquilo, parte do que o pai está falando, quando encontra um conhecido, quando começa a falar da economia, começa a reclamar da inflação. Então lá o pequeno lá não entende, mas ele gosta de ouvir o pai dele falando sobre aquilo. Ele pensa: meu pai é sábio, né? Eu não estou entendendo nada. Mas ele diz: o que acontece? À medida que a gente continua ouvindo o pai falar sobre as coisas que ele não entende, e você continua com o pai, você começa a entender mais e mais, e ficando cada vez mais sábio, mesmo naquele tempo que você estava ouvindo as partes que você não entendia. Eu acho que isso é um amor à Bíblia, que deve despertar em nossos corações até uma certa vergonha, não é? De como o Roland Hill, grande pregador, amava a Bíblia, sim. Então, é uma história impressionante. Uma mulher está julgando Israel nessa época. Tudo é impressionante aqui. Nessa época, o juiz de Israel é uma mulher, não é? O que já é incomum na Bíblia. Débora, cujo nome significa abelha, e o que pica seus inimigos. Mas a abelha não só pica os inimigos, ela pica os inimigos e fornece mel, não é, para os seus amigos. É um bom nome para essa juíza de Israel. E um homem encarregado para liderar o exército israelita é Baraque. O nome dele quer dizer relâmpago. Mas Baraque, apesar de ter esse nome, relâmpago, ele se recusa a ir para a guerra se Débora não for. Se ela não for, Israel vence a batalha, apesar das probabilidades esmagadoras. Quando a vitória é celebrada em um cântico, que era comum, não é? Os protagonistas são novamente 3 mulheres. Débora é descrita como uma mãe em Israel. E Jael, já que, como eu disse, ela cravou a cabeça do inimigo no chão e ganhou a batalha, a primeira batalha do Armagedon, não é? Com uma estaca e uma marreta. E a mãe, terrivelmente vil de Sísera, que está ansiosa para ouvir os detalhes de como seu filho capturou 2 úteros para cada homem. É o que a mãe dele falou que o filho dela ia fazer: capturar 2 mulheres para cada homem dos cananeus de Israel. E a estaca, não é inesquecível. No entanto, essa história também faz parte de um padrão mais amplo que aparece repetidamente na Bíblia. A gente viu o pó e como ele nos mostra, e como uma ferramenta simples faz o mesmo. Um padrão no qual Israel derrotou seus inimigos com ferramentas em vez de armas. Eu acho que grande parte do problema da igreja hoje é que a gente acha que tinha que ter muitas armas, sermos poderosos. E nesse caso Israel não tem escudos ou lanças, mas ele conquista a vitória com o martelo de um operário e uma estaca para prender uma barraca. Na história anterior a essa, Sangar derrota os filisteus em Juízes 3:31 com um aguilhão de gado. Deus deu a vitória não com uma espada, não com armas poderosas, mas o cara estava com um aguilhão de gado na mão, sabe? Igual Deus falou para Paulo: dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões, como um touro, um boi. Então ele pegou um aguilhão
que não era para lutar e deu a vitória. Na batalha seguinte a essa aqui, Gideão vence. E como ele vence? Com cântaros e trombetas. Você pensa que alguém devia ir para a guerra com cântaros e trombetas? Os caras estão armados, os midianitas são como as areias do mar, armado até o dente. Como é que a gente vai com cântaros e trombetas? Como é que você vai vencer Sísera com uma estaca que prende a barraca na mão de uma mulher? É assim. Na seguinte, uma cidadã de Tebes mata Abimeleque com um mó atirado de uma torre. E a Bíblia diz assim: porém uma mulher lançou um pedaço de um mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Tem gente que não lê essas partes da Bíblia que fica assim, né? A outra mulher enfiou a estaca na cabeça do outro. Essa aqui em cima da muralha pegou o mó e tacou na cabeça de Abimeleque. Você sabe, filho de Gideão, que tinha matado 70 irmãos. Então, é o dito cujo aqui. Então chamou logo o moço, a Bíblia diz que levava as suas armas e disse: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga que de mim que uma mulher me matou. E o moço atravessou ele com a espada. Ou seja, quando ele tomou a pedrada, viu que foi uma mulher que tacou e ele ia morrer. Tu vê como o cara era, né? O cara disse: me mata rápido, porque eu estou morrendo e vão dizer que a mulher me matou. Eu, grande guerreiro, uma mulher me matou. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foram-se cada um para seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que lhe tinha feito a seu pai, matando os seus 70 irmãos. Então você vê as vitórias: jarro, trombeta, estaca de barraca com martelo, aguilhão de boi, mó jogado na cabeça. E é a segunda vez em 6 capítulos que uma mulher obscura esmagou a cabeça de um homem poderoso com um instrumento doméstico. O mó, a estaca e as paredes de Jericó foram derrubadas como? Com instrumentos musicais, sabe? Com guitarras, teclados e bateria. Foi assim que Israel foi libertado do Egito. Com o que, queridos? Com que Israel foi libertado do Egito? Com um cajado. Aquele cajado não foi feito para libertar ninguém de impérios. Aquele cajado era o que Moisés usava para ficar pastoreando as ovelhas. Um cajado. E Deus, ao que parece, gosta de usar ferramentas muito comuns para vencer. Se você está querendo coisas grandes e maravilhosas, você está do lado errado. Quem tinha armas incríveis era Sísera, era Abimeleque, era Faraó. Deus não começa a pregar para nós. Agora que a gente tem a Bíblia, a gente não começa a olhar as ferramentas comuns e começa a vir um grande sermão sem palavras. E que maravilha, você não é só cercado de pó, como a gente viu hoje de manhã, mas você é cercado de ferramentas comuns, ferro de passar, qualquer coisa. Mas por quê? O que está acontecendo aqui? 3 coisas, pelo menos, para a gente poder falar mais de um ponto. E a mais óbvia é que Israel está sendo lembrado repetidas vezes: sua segurança militar. Sua segurança da sua saúde, sua vida, não está em sua força, não está em seu número, não está em armamento. Nós sempre achamos que a igreja vai fazer grandes coisas se ela tiver muita gente, não é assim? Sempre achamos, como Gideão achou. E não está na habilidade. Aquela mulher não tinha treinado usar estaca com martelo para matar grandes guerreiros poderosos, mas no poder e na fidelidade do Deus que nós adoramos. Quando o poder de Deus está fluindo sobre as nossas vidas e nós adoramos, então jarros e trombetas vencem exércitos. Instrumentos musicais derrubam muralhas. Deus está ensinando para nós. Em vários casos Israel não tem armas porque seus inimigos proibiram eles de fabricar, não deixavam eles manipular,
o ferro, o bronze, tiravam deles a tecnologia, para eles realmente não se armarem. O povo de Deus é tão inferior em termos militares aqui nessas histórias, que ele não consegue nem fazer uma espada, muito menos formar um exército. Ele não pode, portanto eles não têm outra opção a não ser pegar qualquer coisa, um aguilhão, ferramentas que eles tinham à disposição, forcados, moedores de farinha, não é? Como a gente viu, equipamentos do acampamento, e confiar que Deus ia usar aquilo mesmo para libertá-los, para dar a eles a vitória. Nesse sentido, a vitória das ferramentas sobre as armas, continuamente aqui na Bíblia, é um subconjunto de um padrão bíblico mais amplo, no qual exércitos fortes que adoram deuses falsos são vencidos por exércitos fracos que adoram o Deus verdadeiro. A própria estranheza da arma é o ponto principal disso. Quando você estiver andando no mundo, na catedral de Deus, e olhar para elas, deixe amanhã, quando você pegar a sua ferramenta comum de trabalho, não importa se é um bisturi no hospital, se é um giz, ferramentas comuns de trabalho em casa, no trabalho, deixe eles pregarem essa verdade para você, deixe eles te trazerem para o centro de como Deus faz todas as coisas. Então a própria estranheza da arma é o ponto principal. Ninguém poderia vencer com isso, a menos que Deus tivesse com ele. Ninguém poderia vencer Sísera com uma estaca e um martelo, a menos que Deus estivesse fazendo algo ali. Pode ser uma estaca de barraca, um aguilhão de gado, pode ser a queixada de um burro. Não foi assim que Sansão matou milhares de inimigos? A queixada de um burro morreu, a queixada dele ficou lá, lugar certo. Ou uma pedra, ou melhor, né? Vencer com uma canção. O que será que eles tocaram naquele dia em Jericó? Vencer com uma canção, ou como Ezequias foi para a guerra, não é? E um altar encharcado d'água. Só isso. Acabe com um exército, com centenas de profetas, uma mulher raivosa e poderosa, e Elias só com umas pedras e água. Quem vai vencer a grande batalha? Às vezes é um fenômeno aparentemente natural, como uma tempestade em Megido. Às vezes o povo de Deus venceu com um trovão em Ebenezer. Quaisquer que sejam os meios para a vitória, ficava claro que o sucesso de Israel não tinha nada a ver com Israel, não tinha nada a ver com o preparo, com a capacidade, com a sagacidade deles, mas com a destra de Deus. E é por isso que Zacarias, em Zacarias 4:6 diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Há também um contraste escatológico esperançoso aqui: o triunfo das ferramentas sobre as armas, o triunfo do trabalho sobre a guerra. É em si uma declaração profética da paz que Deus finalmente vai trazer a esse mundo. Marretas e móis nessas histórias derrotam escudos e carruagens, porque no final vai ser assim. É como se cada ato desse fosse uma profecia sobre o fim. O mundo estará cheio de fazendeiros no fim, cheio de moleiros, e não de generais, e não de exércitos. Não é esse o fim desse mundo. O futuro, como Isaías viu, é aquele em que as armas de guerra se tornam totalmente supérfluas. Ele diz assim: as espadas vão se tornar arados, ferramentas, você vê, já não mais. As lanças se transformarão em podadeiras. Essa é a promessa escatológica. Diz assim, por exemplo, Isaías 9, de 5-6: toda a bota do guerreiro que anda no tumulto da batalha, e toda vestimenta envolta em sangue serão queimadas como combustível para o fogo.
porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Outra versão aqui: porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo manto revolvido em sangue na peleja, serão queimados e servidos de combustível para o fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Um dia, a guerra cósmica que todos os humanos, desde o jardim, que nós lutamos desde o jardim até agora, terminará. Todos os inimigos de Cristo estarão sob seus pés, e nesse dia não haverá mais necessidade de escudos ou de ogivas nucleares, mas haverá muita necessidade ainda de estacas, de móis, de varas, de bastões, de aguilhões para o gado. Haverá muita necessidade de instrumentos musicais, microfones, espadas e lanças serão obsoletas, então elas serão marteladas e elas vão se transformar em arados. É o que Zé está dizendo, vão pegar as espadas e transformar eles em arados. Quem não gosta de trabalhar já não está gostando, porque acha que o céu as pessoas que a nova terra não fazer nada. Não. Deus diz que as espadas vão se transformar em arados, em ferramentas. Não é? Ele está falando das ferramentas da época dele, mas as nossas ferramentas, as ferramentas que ainda vão inventar, não é? Porque ele só está falando sobre a sua própria tecnologia. E ele diz: as foices serão transformadas em arados e foices de poda, momento em que nós usaremos para arar os campos e para as vinhas do novo mundo de Deus, transformando grãos e uvas em pão e vinho. E o contraste mais rico entre os dois, no entanto, é sugerido em uma passagem mais enigmática da Bíblia. Apesar de nós começarmos a falar de ferramentas comuns, mas começarmos no Vale do Armagedon, não é? Zacarias tem uma visão de 4 chifres, e ele é informado de que os chifres representam uma ameaça militar ao povo de Deus. Isso também é o que eles representam no livro de Daniel, de Apocalipse. Chifres sempre e muitas vezes apontam para isso. A gente vai ver que também tem outros significados. E ele então vê 4 artífices, e ouve que, embora as nações tentem espalhar Israel, os artífices os aterrorizarão e derrubarão eles. Zacarias 1, 18 a 20 diz assim: e levantei os meus olhos e vi, e eis 4 chifres, e eu disse ao anjo que falava comigo: que são estes? E ele me disse: estes são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. Então eu disse: que vêm estes fazer, esses carpinteiros? E ele falou dizendo: estes são os chifres que dispersarão a Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, os carpinteiros, para derrubarem os chifres dos gentios, que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para espalharem. Por si só, é uma imagem, eu diria, bizarra, intrigante, assim como a maioria das visões noturnas de Zacarias. Mas quando você vê isso num contexto maior, um contexto mais amplo das Escrituras, aponta para um cumprimento maravilhoso, lindo e belo, né? Os inimigos de Deus virão como exércitos, brandindo chifres, poder, arma, e o povo de Deus virá como artesão, como os carpinteiros aqui, brandindo ferramentas. E quem vai vencer é o povo de Deus, como Jael venceu com a estaca e o martelo, a Císera. O cumprimento desta visão vem lá na cruz, dessa visão de Zacarias. Roma é a força militar mais poderosa que o mundo já viu. Reuniu um batalhão de soldados para inspecionar o rei de Israel. Eles estão armados, ele está despojado. Eles vêm com espadas e lanças, e ele vem com nada além do nome do Senhor.
Sabe, como quando Davi disse para Golias: tu vem a mim com espadas e lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Então, isso aqui. Eles são chifres e ele é o carpinteiro, um artesão. Eles carregam armas avançadas da época, disponíveis. Ele estava carregando as ferramentas comuns de um carpinteiro, nas quais ele cresceu, Jesus, naquele dia: pregos, martelo e madeira. É assim que ele vai pelejar. Ele vai pelejar com as ferramentas de um carpinteiro. Enquanto o mundo vem com o seu poder enorme, e o príncipe deste mundo também, então ele vai para a batalha como o carpinteiro: martelo, pregos e madeira. No entanto, quando a poeira da batalha baixa, os guerreiros foram derrotados pelo carpinteiro. Roma, o mundo, Satanás, a morte. O artesão venceu os chifres. As ferramentas dominam as armas. A cabeça do inimigo é esmagada. Ferramentas comuns, martelo e cravos, como naquela batalha no Armagedon, venceram a guerra final. O mundo, Satanás e todos os poderes foram derrotados por um homem que era um artesão com ferramentas comuns. As coisas mais poderosas que você pode imaginar, como a morte, foram derrotadas, e o carpinteiro precisou apenas dele, o artesão, e as ferramentas comuns: madeira, prego, martelo. Deus quer que cada vez que você olhar para coisas comuns, lembrem em como Ele dá a vitória e como Ele venceu finalmente todas as coisas. Nunca pense que sua força, sua capacidade ou nosso ajuntamento de capacidades pode fazer avançar 1 milímetro o reino de Deus. Não é assim que Deus faz. Deixe então cada ferramenta comum amanhã pregar algo sobre a cruz, algo sobre alguém comum, como Jael ou como carpinteiro. Com ferramentas comuns, Deus sempre usará isso e sempre receberá toda a glória por cada vitória que Ele dá a cada um dos eleitos. Se você for com essa informação para a catedral do mundo amanhã, cada ferramenta comum, não importa com que ferramentas você trabalha, vai te lembrar todo o drama da redenção e de como Deus nos dá a vitória. Vai te dar paz, porque vai fazer você nunca mais confiar em carros e cavalos, em força e poder. Você vai lembrar de Cristo. Deixe como o pó. Eu queria ir falar um pouco mais a respeito disso, mas eu não quero que seja um sermão sobre o pó, outro sobre ferramentas. Mas veja a salvação de Deus amanhã. Cada ferramenta que tu usar na hora de cortar o seu pão amanhã para tomar café e pegar o seu carro, o seu ônibus, a ferramenta que você usa no seu trabalho, pense, Deus sempre venceu assim, com ferramentas, as grandes armas. E é assim que Deus quer que a gente se deleite olhando para o carpinteiro com suas ferramentas: martelo, madeira, cravo, prego, vencendo tudo. Assim você vai poder lidar com medos e ansiedades. Você vai poder não só quando olhar para o céu ver as maravilhas de Deus, as maravilhas do caráter de Deus. Quando você olhar para uma ferramenta mais comum, você vai poder lembrar de toda a maneira com qual Deus trabalha, opera e salva com o seu poder desconcertante. A salvação de Deus. E quando eu penso nisso, eu penso em outra coisa, que é mais um detalhe, não é?
dessas coisas que a Bíblia vai nos dando mapa para ver maravilhas e ouvir sermões sem palavras para tudo que nós olhamos no mundo. 1 Samuel 2:1 é um cântico, mas é um cântico que chama a nossa atenção, assim, pelo que está escrito. Diz assim: Ana orou e disse: meu coração exulta no Senhor, meu chifre é exaltado no Senhor, minha boca zomba dos meus inimigos, porque me alegro na sua salvação. Algumas versões nossas mudaram um pouco o texto, né? Meu chifre é exaltado no Senhor. Então algumas versões, talvez alguma que você use, diz assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Não foi isso que Ana disse, mas tá bom, dá para nós entendermos. O que ela disse foi isso: meu chifre é exaltado no Senhor. Então muitas mulheres na Bíblia tiveram a experiência de orar por um filho. Se o pedido não é concedido, pode ser uma fonte de imensa dor e tristeza, ou se ele demora, você já viu isso várias vezes, e for concedido, muitas vezes resulta em uma alegre celebração e ação de graça. E as Escrituras nos dão vários exemplos, não é? Eva cantando a promessa de Deus quando Deus lhe dá um filho no lugar de Abel, e Lia esperando que sua fertilidade faça com que seu marido finalmente a ame como ela deseja. E Raquel dizendo que a vida dela era amarga e que sua vergonha foi tirada quando ela teve um filho. Ou Isabel mantendo-se quieta durante as primeiras 20 semanas de gravidez. Ou então uma jovem que notoriamente se alegra em sua gravidez, apesar de não ter orado para ter um filho, e ela nem mesmo tinha tido uma relação sexual. Então aqueles de nós que oraram por filhos, não é? Podem ser capazes talvez de se relacionar com cada uma dessas respostas, e talvez nos imaginarmos reagindo de maneira semelhante a várias dessas mulheres, a Sara, não é? Todas essas, a Rebeca, quando Deus finalmente deu um filho a elas. Mas uma coisa que nenhum de nós faria, eu suspeito, é fazer o que Ana fez e cantar uma música sobre chifres. Meu coração exulta no Senhor, meu chifre é exaltado no Senhor. Ana acaba de ter um bebê milagroso, que é Samuel. O que chifres tem a ver com isso? Estamos falando de instrumentos musicais, chapéu com partes de animais. Do que nós estamos falando? Porque o meu chifre é exaltado. Ela continua a sua canção, oração, né? Enquanto Ana termina a sua oração, ela retorna ao tema. Ela diz: o Senhor julgará os confins da terra, Ele dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Não é? De novo, ela está falando de chifres, apesar das nossas versões falarem sobre força e poder. Então a palavra aparece na primeira e na última linha da sua oração de ações de graças por Deus ter dado Samuel, e aparece novamente quando Zacarias agradece a Deus pelo nascimento de João Batista, em Lucas 1:69. Ele promoveu chifres de salvação para nós. Em muitas versões está poderosa salvação, mas não foi isso que Zacarias disse. Ele promoveu chifres de salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, Lucas 1:69, e você vai ver isso em vários salmos. Agora, sério, o que chifre tem a ver com bebê? Por que quando Ana tem um filho, ela fala que Deus exaltou o chifre? Na maioria dos casos, não muito, não. Eu conheço pessoas que têm filho chamado Samuel. Talvez escolheram o nome porque tem alguma coisa a ver com Ana, e agradecem por terem orado a Deus e terem tido um filho, e que quiseram repetir a história de Ana e colocar o seu nome de Samuel.
Ou João Batista e Isabel, que também não podiam ter filhos. Então ele ora e fala sobre a mesma coisa que Ana falou. Mas certamente ninguém escolheu o nome do seu filho de Samuel por causa de chifres. Mas esses dois bebês são especiais. Eles são diferentes. Nossos filhos são especiais, mas esses bebês são especiais de uma maneira diferente, não é? Tanto Samuel quanto João Batista. E é por isso que essas duas coisas aparecem iguais. Eles não são como a maioria das crianças. Ambos cresceram e se tornaram profetas. Samuel e João Batista. Profetas que prepararam o caminho, pregaram e ungiram o rei que Deus escolheu. Samuel vai ungir Davi, e João Batista é o profeta que prepara o caminho do rei, descendente de Davi, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Você vê algo em comum entre Samuel e João. Samuel é o precursor de Davi, o rei escolhido, o rei amado, o rei segundo o coração de Deus. No lugar do corrupto Saul, ele salvará o povo de Deus. Deus vai fazer uma aliança eterna com Davi, que um descendente dele nunca sairia do trono, e que a casa de Davi para sempre estaria no trono do universo. E Samuel foi usado, ele vai matar como um representante, como cabeça federal, ele vai matar um gigante que está debochando do nome de Deus, como cada pecado faz. E João é o precursor de Jesus, o rei escolhido, o amado que governará no lugar de todos os governantes corrompidos do mundo. Mesmo os melhores governantes não passam de governantes do mundo, não é? E salvará o seu povo dos seus inimigos, dos seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados, que são os nossos verdadeiros inimigos, que nos afastam de Deus, e matará o gigante que nos provoca. Por causa desses inimigos, nós temos um gigante que é o último inimigo a ser derrotado. A Bíblia diz que é a morte. Portanto, a música de Ana não é uma meditação pessoal na sala do parto, não é uma canção sobre como o bebê é adorável da idade do bronze. Não. O cântico de Ana, a oração de Ana, parece mais com a Marselhesa. Já viu a letra da Marselhesa? Vós, soldados, levantai. É um grito de alegria no campo de batalha, celebrando o fato de que ela diz assim, em 1 Samuel 2:4, o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Ou versículo 10, ela diz: aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados, Ele trovejará do céu contra eles, o Senhor julgará até os confins da terra, Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. É por isso que elas cantam sobre chifres. Os chifres de um animal, antes de tudo, são um sinal da sua força. Agora quando você olhar para chifres na natureza de Deus, pense porque Deus os criou. Como eu disse, esse é um mundo teomórfico. Deus já criou algo para mostrar algo sobre ele, não o oposto. Chifres são fundamentalmente armas usadas para combater predadores, defender a prole ou competir com outros membros da mesma espécie por terras, supremacia na hierarquia, ou pelo direito de ter determinada fêmea, não é? Então as batalhas entre animais com chifres podem ser ferozes, e o material abundante de documentários sobre isso nós temos nos canais que cobrem essa parte da natureza, ou estão no YouTube, né? Então um par de impalas machos batem chifres, você não consegue entender como eles conseguem bater a cabeça com tanta força, e lutam assim às vezes até a morte. Quando dois bisões, que são os animais
talvez um dos mais impressionantes no mundo, né? Há uma foto que eu vi outro dia de um bisão respirando assim no parque de Yellowstone, a 30 graus abaixo de zero, aquele bicho enorme. E quando os bisões se enfrentam, o impacto sacode o chão. As pessoas sentem o impacto quando eles batem seus chifres com as suas toneladas por trás. Um búfalo armado com nada além de um par de chifres, um leão não tem coragem de enfrentá-lo. Um búfalo saudável, grande, forte, com seus chifres. Se você botar no Google búfalo versus leão, você vai ter algumas imagens sensacionais, não é? Disso. Portanto, os chifres representam força, poder, vitória na batalha, não é? E ainda hoje usamos o simbolismo nos nomes de empresas, logotipos de times. Aqui no Brasil não é muito comum, mas no mundo de língua inglesa, os búfalos, não sei o que lá, os touros, não sei, os rinocerontes, não sei o que, chifre, poder na batalha. É por isso que os vikings usavam uns chapéus com chifres. É isso. E é isso que os salmistas querem chegar quando eles dizem assim: o Senhor é o poder da minha salvação. Ele é o chifre da minha salvação. Salmo 18:2. Ou os chifres dos justos serão levantados. Salmo 75:10. Ou Deus levantou um poder para o seu povo, um chifre. Salmo 148:14. Ou seu chifre é exaltado em honra. Salmo 112:9. Então, uma luta entre dois animais com chifres geralmente começa com os dois machos levantando seus chifres o mais alto possível, em preparação para a batalha. Você sente a tensão da batalha antes. É como os guerreiros desembainhando a espada num combate. E descrever Deus levantando um chifre, como Ana disse que Deus estava fazendo ao lhe dar Samuel, ou Zacarias dizendo ao se alegrar com o que Deus faria através de João, introduzindo o Messias. Nesse contexto é dizer que é Deus quem luta por nós. Sabe, a gente viu nas ferramentas comuns como é Deus que luta, e quando você olhar para ferramentas comuns, você pode entender toda a história da redenção. Então o poder de vencer é dele e não nosso. Ele levanta o chifre, ele é o chifre da nossa salvação. Em muitos casos, os personagens bíblicos disseram isso por experiência própria, tendo acabado de ver Deus derrotar seus inimigos, com uma inundação, com uma emboscada, com um bastão, como a gente viu com uma orquestra. Eles pensaram: Deus é o chifre de Israel. É a única explicação para a gente, como uma ferramenta comum, uma mulher vencer os cananeus, tocando trombetas, muralhas cair. O chifre, o nosso chifre, o chifre da nossa salvação é Deus. E é o que faz nós prevalecermos. Por exemplo, há um salmo que diz: Ele treina minhas mãos para a guerra, para que os meus braços possam dobrar até mesmo um arco de bronze. Então, no antigo mundo mediterrâneo, o chifre também representava fartura. E há um debate sobre por que o chifre virou símbolo de fartura, de fertilidade, de abundância. Mas era isso mesmo na cultura greco-romana, não é? E há a imagem famosa da cornucópia, né, que é um chifre com um chifre grande assim, cheio de comidas, de frutas, legumes, flores, nozes. É um símbolo assim. E se você olhar um dicionário de mitologia, diz é um vaso em forma de chifre com frutas, flores que dele extravasam profusamente, que é um antigo símbolo da fertilidade, da riqueza, da abundância, que hoje simboliza o comércio, a riqueza, a abundância. Então, embora não haja na Bíblia
uma referência explícita de chifre e abundância, como há entre chifre e a força, o poder de Deus por nós, há um equivalente na cesta de primícias que Israel apresentava como oferta, não é? Como Amós viu séculos depois, em Amós 8, de 1 a 12, como também está lá no início em Deuteronômio 26, 2. Agora combine esses dois significados juntos, e você vai ter um terceiro. Imagine um chifre cheio de força vitoriosa e fartura abundante na cabeça de uma poderosa besta, no sentido de força, né, para vencer a batalha. Então imagine o chifre sendo quebrado, virado de cabeça para baixo, cheio de óleo, derramado sobre a cabeça do rei de Israel. Imagine o chifre da unção, que é a terceira coisa, que cobre o indivíduo. Não era um pouquinho de óleo. Outro dia eu estava vendo a coroação, acho que em 53, né, da rainha da Inglaterra. Agora vai ser coroado o rei, mas é um pouquinho de óleo, né? Não era assim que os reis eram ungidos. Era uma coisa de óleo que caía da sua cabeça e cobria o seu corpo, manchando suas roupas. E isso não deixaria dúvida de que essa pessoa havia sido, eu diria, untada, né, ungida com o poder e a abundância. Aqueles dois significados: a força, a abundância do Deus que ungia o seu escolhido, de fato, com o seu próprio espírito. Foi assim que o filho de Ana fez. A Bíblia diz assim: então Samuel pegou o chifre com óleo, você vê, e ungiu no meio dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi daquele dia em diante. Então, aquele chifre que simboliza força e abundância, cheio de óleo, agora é derramado sobre a cabeça de Davi. Aquele início da oração de Ana, e agora o filho dela está ungindo o rei. Esta imagem que nós usamos sempre que nos referimos a Jesus como Messias. A palavra Messias quer dizer ungido de Deus. É a imagem que nós evocamos quando usamos a palavra Cristo, que quer dizer a mesma coisa, não é? Então hoje Jesus Cristo parece que é o sobrenome de Cristo. Diz que ele é ungido, como Davi foi ungido com um chifre por Samuel. Então Jesus é o ungido de Deus, ele é o Messias. Que Cristo é simplesmente o rei final. Como eu disse, Samuel e João tinham isso em comum, sobre quem o chifre da força de Deus foi exaltada, em quem a riqueza da plenitude de Deus é encontrado. Você encontra essa riqueza, como a gente viu, um símbolo de riqueza, de fertilidade. Então nele, força, riqueza, sobre quem o óleo do Espírito de Deus foi derramado sem medida, como Paulo diz. Nele nós encontramos o poder, a abundância e a pessoa do próprio Deus, Espírito Santo, lutando as nossas batalhas, suprindo todas as nossas necessidades, de tal maneira que nenhuma das suas ovelhas fica pelo caminho, e brilhando com a presença do Espírito Santo. Nele nós encontramos a vitória de Deus em forma humana. A arma mais potente que existe é a única de que precisamos para sermos salvos dos nossos inimigos. Zacarias estava certo, ele disse: o Senhor levantou uma salvação poderosa para nós na casa do seu servo Davi. Em Zacarias, em Lucas 1:69, chifres representam força vitoriosa, abundância fértil e o óleo real do Espírito de Deus. Isso sem mencionar os chifres do altar, que exigiram outro ponto, né? Exigiriam outro ponto no que nós estamos falando, e nós vamos abordar então no outro dia. Então, como tantos símbolos bíblicos,
eles nos apontam para Jesus, a expressão perfeita de Deus para cada um, e que em última análise é o que Ana estava se regozijando naquele dia. Ele exaltou o nosso chifre. E porque 1000 anos antes ela cantou isso, depois Maria e Zacarias cantaram sua canção quando tiveram seus próprios bebês. Nós cantamos hoje, nessa noite, também. Mas agora que vimos Jesus sob essa luz, é tentador voltar ao início das Escrituras. A primeira vez que os chifres são mencionados, voltarmos lá e nos perguntar se Jesus também estava lá. Abraão está prestes a matar Isaque. Prestes a matar Isaque. Ele olha em volta e vê um carneiro preso no matagal por seus chifres. É isso que ele viu. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu ele em holocausto no lugar do seu filho. Gênesis 22, 13. Como Jesus, que é o chifre da nossa salvação, esse carneiro foi imbuído de grande poder. Mas a sua força é precisamente o que o leva a ser apanhado. É porque ele tinha esse poder invencível que o chifre representa, essa força, o chifre que Deus exalta. Então, é por isso que ele era o único que poderia enfrentar todas as coisas. É por causa do seu poder infinito que ele pode ser o cordeiro preso pelos chifres no arbusto e ser coroado com os espinhos de um matagal, como aquele carneiro de Abraão estava preso pelos chifres no mato, no matagal. Então ele pode ser coroado de espinhos de um matagal e ser apresentado por Deus no Monte Moriá, os mesmos montes que Abraão estava, como um sacrifício substitutivo pelos outros. Então, nas primeiras vezes que eu li a oração de Ana na minha vida, eu não consegui entender o que ela estava cantando sobre chifres. Mas agora, eu louvo a Deus, a canção dela se tornou a minha canção. Meu coração exulta no Senhor. Meu chifre é exaltado no Senhor. Minha boca zomba dos meus inimigos, porque me regozijo em sua salvação. O Senhor julgará os confins da terra. Ele dará força ao seu rei e exaltará o poder do Messias, do seu ungido. Que oração Ana fez naquele dia. Ah, queridos, ferramentas, chifre. Eu gostaria de falar sobre mel agora. Como a Bíblia vai fazer nós olharmos para chifres agora de uma maneira que nós nunca olhamos antes. Como a Bíblia vai fazer nós olharmos para ferramentas comuns do dia a dia, como nunca antes. Como vai cada uma dessas coisas, poeira, ferramentas, chifres. Eu hoje poderia falar sobre, e tenho aqui nos monte de pontos, né, sobre mel e galáxia. Como eu disse, porcos e terremotos. A Bíblia, queridos, nos faz andar por esse mundo como uma catedral. E quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais essa catedral, esse mundo teomórfico, prega para você, faz você o tempo inteiro lembrar sobre como Deus vence, como sempre tudo aponta para a cruz, como ferramentas e chifres. Você viu, ferramentas acabou com um artesão, o carpinteiro vencendo o exército do inimigo, só ele com as ferramentas do carpinteiro, martelo, prego, madeira. Como chifres, simbolizando força onipotente, e simbolizando fartura, abundância,
e simbolizando isso sendo derramado pelo Espírito, como um óleo da unção dos chifres, com esse que é todo poderoso, mencionado, visto, pela primeira vez que a gente vê lá chifres aparecendo, o carneiro preso pelos chifres, no matagal espinhento, para ser morto, porque em seu poder infinito, só ele poderia enfrentar os inimigos que nos separavam de Deus para sempre. Você vê, como eu disse, quando eu vejo várias catedrais góticas hoje, eu li livros sobre elas, eu posso entender por que tem 8 degraus no lugar, por que a rosácea tem 6 pombas, eu posso lembrar que passagem bíblica aquilo está falando, eu posso olhar as romãs em determinada parte da nave e entender, porque agora aquela catedral prega várias passagens bíblicas. Deus criou um mundo teomórfico que aponta para Ele de todas as formas. Quanto mais tu conhece a Bíblia, não é que você olha para alguma coisa e você lembra que aquilo lembra algo de Deus, não, é que o mundo é teomórfico, o mundo criou para apontar para algo sobre Deus, e você enxergará mais disso quanto mais conhecer a Bíblia. Talvez chifres não falassem muito para você, talvez poeira não falasse muito, talvez as ferramentas comuns do dia a dia não falassem muito, mas agora, por causa da Bíblia, essas coisas nessa grande catedral, nesse mundo teomórfico, pregam sempre a cruz para nós, como Deus vence, como Deus escolhe, como Ele opera, como nós podemos ter paz. Você pode olhar para a ferramenta que estiver em suas mãos e saber então lidar com a ansiedade do seu coração, porque você sabe muito sobre o Evangelho, que aquelas ferramentas comuns, como a estaca e o martelo na mão de Jael, ensinou para você na primeira batalha do Armagedon. Você pode olhar para chifres, ou pode olhar para uma das coisas mais incríveis que é o mel, por exemplo, que eu falei que queria falar hoje, e ver como a Bíblia faz você nunca mais ver o mel como você viu antes. E assim você passeia pela catedral de Deus, mesmo nesse mundo caído, e você vai ouvir um sermão em cada canto, em cada lugar, e seu coração vai ter sempre um deleite na beleza de Cristo, que cada uma dessas coisas revela. Você vai entender mais profundamente, porque tudo foi feito por Ele, para Ele e por causa dEle. Todas as coisas vão te levar a Cristo. Então o seu dia vai ser inundado de Cristo, porque tu está passeando pela catedral de Deus, e Deus fez esse mundo teomórfico. Mas pense que esse universo que conhecemos, nós conhecemos tão pouco do universo, mas que durante a eternidade vamos continuar conhecendo coisas que serão todas teomórficas. Que maravilha! Nós podemos realmente olhar com o salmista mais profundamente do que ele poderia imaginar, e talvez, como o Louis Armstrong disse, quando ele olha para uma criança, ele imagina que ela saberá coisas muito maiores do que ele sabe hoje. E hoje nós podemos, mais do que simplesmente o salmista do Salmo 104 dizer: quão maravilhosa é a tua criação, como elas apontam para a tua sabedoria, que sempre nos leva para a cruz. Então eu quero completar esse enorme sermão, porque o objetivo dele é que você ouça um sermão sem palavras em cada lugar que você for. Sinta a beleza do Evangelho, a glória de Cristo, e que possa olhar para o mundo que Deus criou, e como Davi, que disse, que olhava para o céu e dizia: eles não falam, mas sem palavra eles pregam a glória de Deus. E assim, nesse mundo caído, nós podemos ter sempre o coração aquecido pela beleza da cruz, porque tudo à nossa volta é teomórfico.
aponta para ela e aponta para aquele Deus bendito que lá mostrou a beleza infinita de Deus para nós, e nunca mais ninguém poderá tirar essa beleza de nós. E cada canto desse mundo quer nos lembrar disso, da cruz, para vivermos em deleite, paz, e ao olharmos para cada canto podemos lidar com todas as coisas que se levantam contra nós, e todos os medos, todas as ansiedades, e podemos no último dia, com o nosso bordão, como Jacó, como falamos na hora da oferta, poder abençoar aqueles que vão ficar ainda por um tempo aqui, quando nós mesmos vamos contemplar a face do Rei. Vamos ficar de pé, vamos orar. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.